Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu amo essa música que vou cantar sem nenhum acompanhamento. E ela diz assim: Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva para Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conhece como ninguém. Espírito que intercede com gemidos com minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Essa música é fantástica porque quando nós pedimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, ele nos ouve, porque nós somos o templo sagrado do Espírito Santo. E eu nunca cantei essa música, nunca toquei essa música no violão, mas ela tem aquelas palavras certas, né? Que às vezes a gente não sabe pedir, a gente pede mal para Deus. A gente pede, às vezes até o que vai nos fazer mal. Lembre-se, quando você pedir algo para Deus, peça se é da vontade dele, porque nós somos o templo sagrado do Espírito Santo. E às vezes, quando a gente pede, nem sempre será para o nosso bem. E quando a gente pede mal, as coisas chegam, depois a gente se arrepende. Lembre-se que cada pessoa, às vezes, passa muito tempo pedindo, e pouco está agradecendo, mas o Espírito Santo já sabe tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que nós precisamos. Então, a gente pede que ele interceda com gemidos na nossa vida e que ele se apodere de nós, que ele nos dê essa condição de seres humanos que nós somos, dependentes total dele, né? Que a gente queira mais as coisas do Espírito Santo de Deus do que as coisas que normalmente a gente pede para saciar um desejo carnal, físico, né, que a gente fala, ou coisas materiais. Às vezes, nós passamos tempo demais, preocupado demais, e uma coisa só é necessária: se preocupar com as coisas do alto. Os tempos são difíceis. A situação do mundo é cada vez mais caótica. O mundo jaz na mão do maligno. Então você que sabe que o final dos tempos está aí, ó, mostrando em sinais que é o final. Que é o final. Os tempos estão muitíssimo abreviados. E se você concorda comigo, comente. Comente o meu trabalho. Pode falar. Se você não acha que entrou o Natal, entrou o começo do ano, nós já estamos no meio do ano, mês 6. E daqui a pouco nós abrirmos e fecharmos, ao abrirmos e fecharmos nossos olhos, nós estaremos em dezembro, no Natal. Então o tempo está abreviadíssimo. As pessoas não estão se dando conta de que a volta de Jesus é iminente? Ele não disse quando viria, não disse. Porém, ele virá. E nós já estamos vendo sinais aí em todos os sentidos que Jesus está voltando. E creia que o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer morada aí no seu, no meu, no nosso coração. Lembre-se que o nosso corpo é o templo sagrado do Espírito Santo, que habita em nós. Dê a chave do seu coração para ele morar. Porque quando ele faz morada no seu coração, você muda. E muda para melhor. Quando você consegue entender que tudo que nós passamos está no projeto de Deus, tudo muda. Nenhuma folha
folha sequer cai se não for vontade de Deus. E que nós saibamos lembrar sempre que Jesus disse, ele disse, vigiai e orai. Porque o inimigo de Deus, ele entra como um ladrão arrombando. Jesus não, Jesus ele bate a porta aí do seu e do meu e do nosso coração para fazer morada, para nos fazer melhor. E às vezes nós não deixamos abrir a porta do coração para ele, mas abrimos para o inimigo, com pensamentos, com palavras torpes, com mágoas e ressentimentos e ódios e tantas coisas que desagradam o coração de Deus. Então, quando nós entendemos que somos o templo sagrado do Espírito Santo, jamais nós deixamos o nosso templo sagrado ser assim profanado. Né? A gente procura cuidar do nosso corpo, cuidar no sentido de não deixar que nenhum mal entre no nosso coração, porque é na nossa mente que entra toda a maldade. E se instala em nosso coração, é figurativo, porque o coração é um músculo, o coração ele bombeia e ele nos dá essa certeza de vida. Enquanto vivo estamos, ele está batendo, não é? É Jesus dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E quando nós sabemos que o nosso coração, sendo músculo, precisa de força para isso, nós precisamos de cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, dos nossos exercícios diários, não ficarmos parados, porque tudo que nós fizermos contra nós mesmos que vamos fazer. Ter preguiça de ir para uma caminhada com os amigos. Ai, não dá para ir para academia? Faça uma caminhada. Jovens, procurem correr, procurem não ficar parados desde a sua juventude. Não espere chegar à velhice para cuidar do seu corpo físico, que é o templo sagrado do Espírito Santo. E que nós tenhamos a graça de vivermos essa preocupação, não só com o nosso físico. Não precisamos ser sarados o tempo todo aí, fazendo academia 24 horas. 3 vezes por semana numa pessoa idosa já é o suficiente para ela ter uma vida saudável. Mas, se nós exagerarmos na dose e carregarmos peso demais, também prejudicamos a nossa saúde, né? Carregarmos esse fardo de bombado, querer ficar, usando as coisas erradas para ficar com músculos, que vai nos prejudicar, vai nos levar a doenças. Não termos a paciência de formarmos os músculos, né? Eu estou ficando firme, por quê? Porque eu estou fazendo academia, mas não foi sempre assim. Eu me decidi um pouco já na idade de idosa, mas graças a Deus que eu acordei que eu precisava cuidar do templo sagrado do Espírito Santo que habita em mim. Eu preciso ter amor na minha vida. Eu preciso amar-me para amar o outro. Eu preciso saber que o amor que eu tenho em mim, ele vai transcender, ele vai ser estimulado a dar amor para o outro. Quem não ama, não sabe amar, não passa amor. Quem não consegue amar, só vive no ódio, no rancor e na decepção pelas coisas no mundo, é fechado para o coração, no sentido daquele amor que precisa entrar. Aqui, volto a dizer, a mente tem que estar sã em um corpo são. E se o músculo do coração é só um músculo, então temos que fazer o coração bater na cabeça, para que na cabeça nós tenhamos os nossos pensamentos de forma positiva, para ter toda a nossa volta as coisas boas. Porque se começamos a falar coisas ruins e jogar palavras fortes aí no ar e contra as pessoas nós formos e começarmos a desdenhar o outro, tratar o outro com indiferença, com rancor e ódio, e é uma energia negativa que faz com que você e eu a gente pode assim mudar o comportamento do outro com um sorriso. E quando nós não fazemos
Isso, quando nós não sorrirmos, vivermos emburrados, carrancudos. Ah, não quero conversar com aquela pessoa. Ela não é uma boa pessoa. E nós somos. E nós somos perfeitos. A pergunta é, somos perfeitos? Nós não temos também nossos defeitos? Nós também não pecamos? Nós também não magoamos? Então, quando a gente é capaz de voltar para si mesmo e falar, meu Deus, me ajuda a ser melhor. Então, estamos trabalhando o nosso espírito de boa vizinhança para quem está por perto. Sermos aquele vizinho bom para ser atencioso com ele, para a hora que ele precisa. Sermos um bom irmão, uma boa irmã, um bom parente, um bom amigo. Sermos isso. E que na hora que o amigo estiver precisando, tenhamos condições de estender a mão. Vamos visitar quem está doente, quem tem condições aí, viu? Porque às vezes nós adoecemos. Esperamos uma visita que não chega. Mas às vezes também não fomos visitar quem estava doente. Jesus dizia assim, se você não for visitar, é a mim que você não visitou, uma pessoa doente. Não foi no presídio visitar, porque muitas vezes não dá para a gente estar em alguns lugares. Mas nesse caso, oremos por aqueles que estão lá nesse lugar e a gente vai espiritualmente até aquele lugar. E ali, conforme a gente faz nossas orações, a gente está visitando de forma espiritual quem está lá. E a gente está orando para aqueles que estão sendo acusados injustamente. Muitas pessoas pagam pelo que não fez. Você sabia? São pessoas assim que infelizmente são parecidas com outras que são jogadas na prisão. E o verdadeiro culpado não responde pelo crime que fez. Então todos nós temos partes boas e ruins. Como você está alimentando o seu leão? Dentro de nós existe 2 leões, um do bem e um do mal. A qual dos 2 você está alimentando? Porque veja bem, o do mal sempre vai estar ali. Porque temos esse lado pecador que nos faz pecar muito, às vezes julgar muito e ser esse leão mau. Mas quando nós damos somente alimento bom para esse leão bom que existe entre nós, que somos pessoas de fé, pessoas que se voltam para Deus e têm o temor dele, então alimentamos com boas palavras, boas obras, boas atitudes. Não pegamos o que é do próximo, temos uma índole, temos um nome a zelar, não mentimos, porque a mentira o pai da mentira é quem? É o diabo. Então, quando nós nos deixarmos ser aquele ser que alimenta o bem, nós estamos fazendo o que Jesus disse. Dai a todos o que você dá a mim. Dai atenção, a carinho, vista quem está precisando de vestir, dê de alimentar, porque é o próprio Jesus que nós estamos fazendo. Sabe quando nós desprezamos Jesus. Sabe quando nós amaldiçoamos, a Jesus nós estamos embutindo uma falta de amor. E ele se entristece, porque todo aquele que faz isso, o Espírito Santo de Deus que estava nele pode até sair dele, porque ele não permite que o Espírito faça morada. E se torna vazio, se torna sem Deus. Por que as pessoas às vezes têm tanta dificuldade de aceitar as provações? Porque quando é dado para a pessoa tudo que é coisas do bem, coisas boas, a pessoa fica feliz. Quando é dado um momento de sofrimento, um momento de dor, a pessoa tem essa cruz para carregar e não quer carregar. O que acontece? A gente não carrega a cruz. A gente quer dispensar a cruz. Mas Jesus carregou a cruz da humanidade sobre os seus ombros, para que nós fôssemos submetidos a total isento do pecado. E ele morreu por nós. Pela morte que ele se fez homem e morreu por nós, foi para nossa salvação. Então, quando não aceitamos a cruz, olhe para a cruz de Cristo. Alguém sofreu mais do que ele? Não. Jesus carregou sobre os seus ombros a minha, a sua e a nossa dor. Haja visto que a nossa cruz é tão pequena que a gente deveria se envergonhar.
Mas a gente deveria se envergonhar mesmo, dizer, meu Deus, porque passando o tempo só olhando para mim mesma, tendo pena de mim mesma, ai, coitadinha de mim, sofro, sofro, sofro. Não, quem sofreu e morreu por mim foi Jesus. Então, o meu sofrimento eu tenho que levar, Senhor, me fortalece, me dê força para vencer. Eu quero orar para você aí que vai ouvir meu vídeo aqui, o meu vídeo que eu estou fazendo com muito amor, que é, olhe para dentro de você e pense, todo o seu corpo, feito pela mão divina, tecido lá no útero de sua mãe, ele pôs cada célula certinha, no lugar certinho. Tudo funciona de uma maneira certa. Você fala, você vê, você ouve, você tem o cheiro, o paladar, o tato pelo sentir. Pois muito bem, quem poderia ter feito um ser humano tão perfeito? Aí você vai me dizer, mas e as pessoas que não... Não, quando algo acontece, não foi que ele quis, o próprio corpo foi se encarregando de viver essas dependências e deficiências. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas às vezes a gente tem que aprender com aquele que nasceu com uma deficiência, que ele é mais perfeito do que nós. Eu vou explicar por quê. Quando um ser nasce com certa deficiência, ele imediatamente tem uma outra. Se ele nasce sem a visão, ele tem o cheiro, ele sente o odor de quem chega próximo. Ele sente pelo tato, ele sente, porque ele vai tocar para sentir, ele vê através das mãos, ele sente através do odor, do ouvir. Então, outros sentidos começam a trabalhar para esse ser humano estar dentro de um padrão de saber o que está acontecendo à sua volta. E nós, às vezes achamos que a gente é tão perfeito, não é? Pois às vezes a gente vê que a gente é diferente do outro e se acha. Não, às vezes a falta de caráter é que faz com que o ser humano seja um ser tão sem perspectiva. A falta de caráter tira do homem a dignidade dele estar. Então, o que é mais imperfeito do que a falta de caráter em um homem? Os defeitos físicos? Não. Porque quando existe um defeito físico e o homem tem capacidade, com todas as suas limitações, de nadar, a gente vê muito isso. Pessoas que têm deficiências, sim, mas são especiais. Estão aí, provando que pode e faz. Entende? Que as pessoas não parem no... A deficiência minha, pronto, não vou fazer mais nada. Porque existem pessoas que mesmo com um braço, a gente tem testemunhos aqui de pessoas que vêm, passam um senhor que pega reciclado e ele não tem um dos braços e o outro é um pedacinho de braço, né? Então, um dos braços ele não tem, o outro tem um, não sei até que altura que ele consegue pegar as coisas. Eu não sei qual é a altura. Eu não sei explicar. Ele tem uma deficiência num dos braços que mesmo que o outro braço deve ter tido algum tipo de problema que levou ao não movimento. Não tem o braço que funciona. Ele tem o braço. Ele não tem o braço para funcionar. Entendam que esse braço que não existe funcionando faz coisa que um braço normal não faz. Ele não tem o braço perfeito para pegar. Entretanto, ele se ajeita e com toda a dificuldade desse braço, que é para ter força, ele consegue trabalhar. Lembre-se, ele deixou de ter o movimento, mas ele não deixou de ter a perspectiva de que ele vai conseguir. Entende? Ele tem um dos braços realmente é toquinho mesmo, o outro está com fragilidade para pegar. A gente percebe, mas mesmo assim ele o faz. Às vezes bate, pede ajuda, a gente ajuda, é isso. É quando você não para em dó de si mesmo. É quando uma pessoa, ainda que ela tenha as deficiências, ela é capaz
de dar aula, ela é capaz de, na cadeira de roda, ela faz coisas que uma pessoa com as duas pernas não é capaz de fazer. E por que que ela faz? Porque ela supera, é uma superação. E existem pessoas que param e pedem, mas sem ter comorbidade, né, naquelas deficiências que é natural para trabalhar. Ah, não vou trabalhar porque aquele emprego é muito perigoso. Eu ouvi isso. Uma pessoa jovem, uma pessoa cheia de vida. Meu marido perguntou e ele disse, não vou, é perigoso aquilo lá. O que que não é perigoso, meus amados? A vida reserva momentos que a gente pensa que a gente não vai dar conta. Entretanto, o homem não para por causa de ter deficiência. Pelo contrário, muitos deles nos surpreende. Que não tem uma perna e ainda corre, já vi? Que tem as duas pernas que não tem ainda remam, aquele jovem que é esportista, que tem uma força que mostra para você e para mim. Não pare na sua deficiência de ter preguiça. É preguiça mesmo. Às vezes a gente escuta pessoas falar, tem preguiça de ir na academia. Preguiça é pecado. Regaça as mangas. Tá com saúde, não tá? Regace as mangas. Deixe sua roupinha ali na beiradinha da sua cama, ali numa cadeira. Vista-se. Se você puder fazer uma academia, vá. Tenha cuidado com a sua saúde, porque o seu corpo, a conta vai chegar quando você tiver com a idade de idoso, que você vai travando os teus músculos. Eu vi uma palestra de um médico que disse o seguinte, eu estou parada aqui, sentada, mas os meus pés estão em movimento. Eu fico fazendo a panturrilha, eu levanto e abaixo os meus pés. Estou de tênis ainda, porque eu acabei de chegar da academia. Então, meus pés aqui embaixo estão sendo trabalhados, mesmo comigo sentada, a panturrilha não para, o meu pezinho não para. Então, lembre-se que se o templo sagrado do Espírito Santo é o teu corpo voltando lá onde eu cantei essa música, é porque você e eu precisamos movimentar nosso físico para que nós um dia não fiquemos travados. Agora, se eu alimento o meu corpo para isso, o meu espírito tem que ser alimentado pela oração. Então, vamos lá. Segundo a Bíblia diz assim, ó, a gente lê a Bíblia e pede para o Espírito Santo nos dar a interpretação, né? Que é difícil. Eu estou lendo Isaías, eu estou no 34, versículo, estou aqui embaixo, ó. Aqui. 9. Os seus ribeiros se transformarão em paz, e o seu pó em enxofre, a sua terra em pés ardente. Nem de dia, nem de noite se apagará para sempre sua fumaça. Ela subirá. E geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela um cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão reino seus nobres, mas nenhum haverá. Todos seus príncipes não serão coisa alguma. E por aí vai. Isaías está relatando aqui o que muitas pessoas já sabem, que a vaidade é um preço alto para se pagar quando a gente acha que a gente precisa mudar algo em nossa pele. E a vaidade nos leva, às vezes, a sair dessa terra antes da hora, né? Vê o caso daquele moço que usou uns produtos no rosto, recente aí, se você estiver acompanhando, e ele usou uma técnica de tirar as manchas do rosto, e ele se queimou e ele morreu por conta do tóxico que era o que foi usado em sua pele. E uma mulher morreu porque ela foi fazer uma lipoaspiração de abdômen, né? Ela foi fazer uma abdominoplastia, ela foi fazer o quê? Algo para tirar algo que a incomodava. Lembre-se, meus amigos, o nosso corpo é o templo sagrado do Espírito Santo, mas nós não podemos
usar as nossas deficiências que a gente acha conosco, que é as gordurinhas a mais, os pés de galinha, tudo que nos envolve na nossa vaidade, a ponto de internarmos. Às vezes a gente não vai checar se o médico, a clínica, eles são de total confiança. E o que acontece? Vai para um lugar mais estreito, aí tá difícil, mas é caro, mas você tá vendo que é bom. Às vezes um pouquinho mais barato ali não é tão bom. Então veja, quando não é bom, quando nós nos preocupamos com esse detalhe, não com o preço, com esse detalhe que é passar por uma anestesia e toda ela é perigosa, quando nós não paramos naquilo que a gente acha que é um defeito, porque tem gorduras a mais na minha cintura, ou porque eu quero um corpo sarado, um físico esbelto. Nós estamos preocupados com a nossa parte física, mas nós não levamos em conta que para isso, às vezes, a gente passa por um perigo de vida. Se for uma cirurgia necessária, que se descobriu algo, que você tem que ir atrás, tem que fazer uma biópsia, aí tudo bem. Mas quando é só um defeito que você vê em você mesmo, o espelho do qual você está olhando está te deformando, meus amiguinhos. Por isso temos que ter cuidado com as nossas muitas excesso de vaidade que nos leva às vezes para um caminho sem volta, sem volta. Então a Bíblia ela ensina o quê? Ela ensina que devemos buscar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas, não é? E deixarmos que o templo sagrado do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que ele habita em nosso corpo, ele tomar conta de nós no sentido dele fazer morada e da gente querer mais as coisas do alto, as coisas de Deus. Porque um dia vamos envelhecer com certeza. Estamos em processo de envelhecimento. A gente não vai envelhecer se a gente morrer antes. Então, se a gente está tendo vida 60, 70, 80 anos, que nossa preocupação não seja só de estarmos, a gente tem que estar bem fisicamente para caminhar, para andar, mas quando passa o excesso da coisa chega, a cobrança também chega, que às vezes a gente não estava tão bem para passar por um processo cirúrgico, não é? E ali a gente buscou uma vaidade, a gente buscou um corpo sarado, a gente buscou uma harmonização facial, que às vezes não dá certo não. Para muitos dá, mas para muitos não dá. Aí eu coloco um monte de botox aqui, eu faço preenchimento labial, e aí fico com a boca inchada, e às vezes aquele inchaço, aquilo que foi colocado, o meu corpo rejeita. E quando o meu corpo rejeita, ele vai responder com inflamações e tudo mais. Então, se preocupe com o seu estado de espírito e não com o seu estado físico para a beleza que você almeja. A gente tem que ter vaidade? Tem. Fisicamente dizendo, com higiene, com cuidados para comer bem, mas o excesso nunca fez bem. Pelo contrário, pelo excesso muitos morrem. Pelo excesso muitos morrem. E morrem por quê? Porque o corpo dele não é do templo sagrado do Espírito Santo, é dele próprio. E a gente ouve muita frase, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Muitas mulheres que passam aí a não aceitar suas gravidez, falam, não, o corpo é meu, se eu quero esse filho eu vou ter, se eu não quero, eu não vou ter. E muitas vezes, ao fazer o procedimento, elas acabam indo, porque foi numa clínica clandestina, foi feito quando não era mais tempo, porque já tinha passado o tempo daquela criança que passou, daquele tempo que eles falam que é necessário fazer esses abortos, que é um assassinato terrível que a mulher faz. E o que acontece? Vão junto. Por quê? Porque tirar a vida de um ser humano que nem tem defesa própria, que é um ser que está ali, o coração batendo, que poderia ser a sua alegria, é o quê? A sua desgraça, porque você vai acabar sofrendo. Às vezes nunca mais vai poder ter filho, quando não morre. Então, seu corpo, ame o seu corpo. E mulheres, o seu corpo é o templo sagrado do Espírito Santo. Deixa seu filhinho, sua filhinha nascer. Não interrompa a gravidez.
Porque uma das coisas que mais dói, acredito eu, no coração de Deus, é quando Ele tem o propósito de um filho e a pessoa interrompe o nascimento desta criança. Porque mães que queriam ter, muitas vezes, não têm. E as que podem ter, muitas vezes, estão fazendo um processo que é doloroso, chamado aborto. Então, seu corpo é seu? Não, é do templo que habita em você, que é o templo sagrado do Espírito Santo. Você apenas está emprestando esse corpo para o Espírito Santo. Você está aqui porque você veio com um propósito. E o propósito de Deus é de você ser feliz. Mas, acima de tudo, Ele veio para mostrar para os seus irmãos o porquê que você veio. Você tem que dar testemunho de Deus, da sua vida para a vida dos seus irmãos. E qual testemunho que você está dando da sua própria vida? O que você está mostrando com as suas atitudes? Quais são as ferramentas que você está usando para mostrar para o seu próximo que você os ama? Porque o amor que você tem que ter em Deus, ele passa pelo amor ao próximo. E Jesus disse, né, que quem faz o mal vai retornar para si mesmo, porque do mal que você plantou, o mal você colherá, não é? Então, se eu vou plantar que seja semente do bem, se eu quero colher, eu tenho que pôr sementes boas para que essa terra fique muito fértil. Quando a pessoa faz o contrário, ela vai receber o quê? Tudo que ela plantou. Porque diz que tudo aquilo que eu plantar, eu colherei, então eu vou plantar sementes do bem. De preferência, rosas. Rosas têm espinho? Tem. Mas os espinhos das rosas servem também para nos mostrar que a vida é assim. É bela, mas tem espinhos. Mas nós temos que, nesses espinhos, nós temos que tirá-los com o amor. E tirá-los como? Toda vez que vem alguém que te espeta e te faz um mal, né? E você é uma rosa que está se lapidando, porque os espinhos quem tira é Jesus, então você vai deixar esse espinho na sua pele, na sua carne. As pessoas jogam espinhos na gente. Não, você vai dar amor, deixa ele jogar o espinho. Mas você mande uma rosa sem espinho para essa pessoa, que é a rosa do amor. Então Jesus disse, né? E com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, todas as vezes que eu faço bem para o próximo, eu recebo bem. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é sobre todas as coisas. E ao próximo, como a mim mesmo. Como eu não quero mal para mim mesma, eu só desejo bem para o meu próximo. Como posso eu dizer que eu amo o meu próximo se eu só faço o mal para ele? Então, quando eu faço o bem retorna. E quando eu faço o mal, ele retorna com muito mais intensidade. Bom, eu vou ficar por aqui, mas eu quero dizer para você que esse vídeo eu fiz para alertar os corações das pessoas que estão voltadas demais para as coisas desta terra. É passageiro, viu, gente? A vida aqui é passageira. Respondam para mim os comentários, eu vou pôr esse vídeo, esse trabalho em espera. Espero que vocês comentem o que vocês pensam deste mundo. O que vocês acham desse tempo? Está de fato abreviado? Final dos tempos, gente. Vamos acordar. Vamos converter os nossos corações. Vamos colocar nos nossos corações amor. E o amor, ele vai florescer cada vez que eu lembrar que Deus é amor. Fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe. E um abençoado dia para vocês. Quem está de manhã, de tarde, de noite vai ver a hora que for. Seja essa quarta-feira de muitas bênçãos. Beijo no teu coração. Fiquem com Deus.